Olá, nessa aula nós queremos apresentar uma revisão sobre os espaços euclidianos, com vistas a balizar o nosso estudo de funções de várias variáveis, o cálculo de várias variáveis, ok? Então, o que eu quero nessa aula é apresentar conceitos que geralmente são apresentados num curso de geometria analítica, de uma forma um pouco mais rápida, e que faça basicamente uma revisão para que nós tenhamos base de certos conceitos para o estudo desse tipo de função. Então, o que são os espaços euclidianos? Tá? Os espaços euclidianos n-dimensionais, ou seja, um espaço euclidiano n-dimensional, é o produto cartesiano de n fatores iguais a R, esse R referindo-se ao conjunto dos números reais. Tá? Nessa aula, nós estaremos preocupados, nós estaremos desenvolvendo os espaços euclidianos construídos sobre o corpo dos números reais. Tá? Logicamente existem outros, mas sempre que nós estivermos falando aqui nessa aula sobre espaços euclidianos, estamos falando em espaços euclidianos reais, ou seja, múltiplos, o produto cartesiano de n conjuntos reais. Ok? Bom, então, para nós o que interessa seriam o R2 e o R3, que serão aqueles espaços euclidianos que nós trabalharemos mais no nosso curso de cálculo de várias variáveis. O R2, então, é o produto cartesiano de dois fatores iguais a R, tá? E pode ser representado geometricamente pelo plano cartesiano de Descartes, né? Aquele plano cartesiano que você já trabalha desde o ensino médio para desenhar gráficos. E o R3, que seriam, então, o produto cartesiano de três fatores iguais a R e que pode ser geometricamente representado pelo eixo tridimensional. Tá bom? Nenhuma novidade para você se você já estudou geometria analítica, são aquelas mesmas formas de representação geométrica que a gente estuda lá. Mas aqui eu já quero deixar registrado o seguinte: lembre-se que o objetivo da geometria analítica é trabalhar com objetos geométricos analiticamente, sem a necessidade de representações geométricas e construções geométricas, tá bom? Então essa revolução foi o que permitiu a gente trabalhar o cálculo da forma que nós vamos trabalhar num curso de funções de várias variáveis, por exemplo. Um elemento do espaço cartesiano Rn é denominado vetor, tá? E um elemento x, esse vetor, é representado por uma n-upla, onde você tem, entre parênteses, as coordenadas desse elemento ou as componentes desse vetor. Por que existe essa nomenclatura? Porque cada ponto do espaço euclidiano é um vetor que tem origem na origem do sistema e extremidade no ponto que você quer. Tá? Então, pensa nos espaços R2 e R3. Qualquer ponto, você tem um vetor que sai da origem do seu sistema e tem extremidade no ponto onde você quer. Então, muitas vezes, nós pensamos nesses pontos dos espaços euclidianos como vetores. Tá? Logicamente, estabelecido isso, a gente poderia falar sobre as operações elementares desses espaços euclidianos. Tá bom? Então, eu vou falar de uma forma geral. Então, se você tem dois elementos quaisquer do espaço Rn e lambda um escalar, então sempre que a gente falar em escalar, estamos falando de um número real qualquer. Tá bom? Então, perceba que você tem aqui dois elementos pertencentes ao mesmo espaço euclidiano, tá? Tanto o x quanto o y são elementos do mesmo espaço euclidiano. E, reforçando, sempre que falarmos no escalar, estamos falando em um número real. Ok? Como que nós vamos somar esses dois elementos do espaço Rn? Bom, todo o espaço euclidiano Rn tem uma característica muito importante. A soma de dois elementos do espaço gera um outro elemento do espaço. Tá? A soma ou a subtração. E aí nós vamos proceder da mesma maneira que a gente procedia lá na geometria analítica. Tá? A soma de dois elementos do R2 ou do R3 vai ser a soma de cada uma das suas componentes. Tá? Ou a subtração de cada uma das suas componentes. Nenhuma novidade nesse caso. Ok? Um produto importante para nós é o produto do escalar lambda com o vetor x, denotado por lambda x, tá? E também o espaço euclidiano Rn ele tem a característica
de que todo elemento do espaço multiplicado por um escalar continua sendo um elemento do espaço, ok? Bom, como que nós vamos efetuar então essa multiplicação por escalar? Da mesma forma que a gente fazia lá na geometria analítica. Esse escalar vai ser multiplicado em cada entrada, né, em cada componente do vetor, ou em cada elemento, em cada coordenada do ponto. Outra observação importante para nós é saber quando dois elementos ou dois vetores de um espaço euclidiano são iguais. Bom, eles são iguais se somente se suas respectivas componentes são iguais, tá? Então, x1 tem que ser igual a y1, x2 igual a y2. Elas não podem estar alternadas. Elas têm que ser iguais e estar na mesma posição, tá? Um exemplozinho rápido para a gente fixar essas ideias. Então, eu tenho aí o x, que é um ponto, né, ou um vetor do R3, né, com as componentes menos 1, 4 e 3 sobre 2. Y, que é uma componente, um vetor do R2. Z, que é outro vetor do R3. E T, que é outro vetor do R2. X mais Y é impossível de ser computado. Tá? Eles têm naturezas diferentes. Um está no R3, outro está no R2. Então você não pode computar a soma ou a subtração de elementos ou vetores de espaços euclidianos de dimensões diferentes, né? Dimensão é o n nesse caso, tá? Vamos simplificar assim. Já x mais z a gente consegue computar, né? É só você somar as coordenadas de x com as coordenadas de z, né? Então você consegue computar, assim como você consegue computar, né, o y menos t, que são também dois vetores ou dois elementos do mesmo espaço tridimensional. E aí você usa simplesmente a ideia de somar ou subtrair aí as componentes respectivas, ok? Um elemento importante para nós, né, um objeto matemático importante para nós aqui no estudo dos espaços euclidianos e posteriormente no estudo do cálculo de várias variáveis é a norma, tá? Por quê? Porque a norma para nós ela vai funcionar como o módulo lá no cálculo 1, né, lá no estudo das funções de uma variável, tá bom? Geometricamente, essa norma vai representar o tamanho do vetor que tem origem na origem do sistema e extremidade no ponto x, né, que a gente representou aqui como x1, x2, x3 até xn, ok? Então ela é o tamanho desse vetor, ou seja, pode ser também encarado como a distância da origem até o ponto x do seu espaço euclidiano. A definição de norma é um número real, né? A norma é um número real, tá? Então a norma é uma forma de você associar o seu ponto ou o seu vetor lá no espaço euclidiano com um número real, tá? E ele tem essa aplicação geométrica, né? Que é dado pelo seguinte: raiz quadrada de x ao quadrado, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, até a soma de xn ao quadrado. Ou seja, você tem aqui as componentes elevadas ao quadrado e somadas dentro de uma raiz quadrada. É importante salientar para vocês o seguinte: essa não é a única norma existente nos espaços euclidianos construídos sobre o corpo dos números reais, tá? Mas toda a nossa teoria, toda a nossa base teórica é construída com essa norma e também a gente consegue demonstrar que todas elas são equivalentes, tá bom? Então, ó, como que nós vamos calcular a norma desses dois vetores? Primeiro vetor, um vetor do R2, segundo vetor, um vetor do R3. Basta elevar as componentes ao quadrado, somá-las e extrair a raiz quadrada de ambos. Nenhuma novidade aqui. Da norma, nós temos uma outra, um outro elemento matemático, outro objeto matemático importante para nós, né, porque os espaços euclidianos sobre o corpo dos números reais, principalmente os Rn, né, eles têm uma característica importante que é a distância provém de uma norma, tá? Então, nesse caso, dados x e y, né, aqui eu coloquei no R3, mas seria Rn, tá? Aqui você teria 3 pontinhos, xn e 3 pontinhos até yn, tá? Só para a gente encaixar com o que está escrito aqui embaixo. Essa distância é a norma de x menos y. Perceba que se x e y são pontos do espaço, então x menos y é um vetor, né? É o vetor xy, tá? Então, você está calculando a norma desse vetor. Então, a norma do vetor que tem
origem em x e extremidade em y, te dá a distância entre x e y, ok? E aí aqui é só você colocar em termos da definição de norma, né? X menos y, primeira componente menos primeira componente, segunda componente menos segunda componente, e assim até as enésimas componentes, cada uma delas elevada ao quadrado e todas elas somadas, tá bom? Estou passando bem rápido porque essa é uma aula de revisão, só para você relembrar conceitos lá da geometria analítica que vão ser importantes para a gente, tá bom? Como consequência das propriedades de norma, né, lembra que eu falei para vocês que nos espaços euclidianos Rn, a distância sempre provém de uma norma, né, pelo menos as principais provém de uma norma, a gente pode garantir que a distância entre dois pontos é sempre maior que zero, né, e ela vai ser igual a zero se somente se os dois pontos forem iguais, ou seja, você estiver no mesmo ponto, né? Isso aí são conclusões óbvias, né, que vocês já estão acostumados. Então, ó, como que você vai calcular a distância desses dois pontos do R3? Né, você vai simplesmente calcular, então, a norma do vetor AB, né, que vai ser 1 menos 3 ao quadrado, 1 menos 3 ao quadrado, 1 menos 3 ao quadrado. Você vai ter raiz de 12, que é 3 vezes a raiz de 4, ou seja, 3 raiz de 2. Uma outra característica interessante dos espaços euclidianos Rn é que a norma provém de um produto interno, tá? Que para nós é o produto escalar, ok? O produto escalar do Rn, o produto interno do Rn é o que a gente chama de produto escalar, que a gente viu lá na geometria analítica, mas ele não é o único produto interno que tem no Rn. Então, dados dois vetores do Rn, o produto escalar entre eles, e aí nós vamos sempre denotar o produto escalar por esse ponto, é o produto de cada uma das respectivas coordenadas de cada um dos vetores, né, cada uma das respectivas componentes, primeira com primeira, segunda com segunda, terceira com terceira e assim sucessivamente, e somado. Tá? Então perceba que esse é um produto entre dois vetores que gera um número real, por isso que ele é chamado de produto escalar. Algumas observações importantes, a primeira aqui é a nossa condição de perpendicularidade, tá? Dados dois vetores no Rn, eles são perpendiculares se o produto escalar entre os dois for nulo, tá? Então, se o produto escalar entre eles for nulo, for zero, então a gente tem dois vetores perpendiculares. Algumas outras observações importantes são a norma de qualquer vetor do Rn é a raiz quadrada do produto escalar do vetor com ele mesmo, tá? Nós também conseguimos encontrar o ângulo entre dois vetores usando essa relação, né, entre o cosseno do ângulo entre eles e o produto escalar com a norma, tá? E dessa relação, né, do ângulo, a gente consegue uma outra forma de calcular o produto escalar, né, de x e y através da norma, tá bom? Aqui é norma de y. Então, norma de x vezes a norma de y vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores, tá? Então aí a gente tem alguns exemplos, né? O produto escalar entre dois vetores do R2, né? O produto escalar entre dois vetores do R3, calculado da mesma forma que você fazia lá na geometria analítica, né? E o produto escalar dos vetores de natureza diferente também não pode ser computado, tá bom? Então, se você tem um vetor do R2 e um vetor do R3, você não pode calcular. Você não pode calcular esse produto escalar. Bom, se o produto escalar nos dava um produto entre dois vetores do Rn que gerava um vetor, um número real, né? No R3, nós temos um produto que, dados dois vetores do R3, gera-se um novo vetor também do R3, e esse produto é o produto vetorial, tá? E ele é aquele produto, nós vamos denotar ele por esse circunflexo, né? E o produto vetorial entre x e y é o vetor definido por esse determinante, tá? Aonde os i, j e k são os vetores da base canônica do R3, ou seja, i é o vetor
1, 0, 0. J é o vetor 0, 1, 0. E o vetor K é o vetor 0, 0, 1. Tá bom? Essa não é a única base do espaço, tá? Ela é a base canônica, tá bom? Ela estava escrito aqui e eu nem atinei a escrever lá de novo. Essa base é conhecida como base canônica do espaço R3, tá? Por uma série de motivos, né? Além de ser uma base do espaço, ela é uma base formada por vetores que são perpendiculares 2 a 2 e que cada um deles é um vetor unitário, tá bom? É uma base bem importante para nós. Então, assim que você calcular esse produto escalar, você tem o seu produto vetorial calculado e aí você tem o produto entre dois vetores no R3. Observações importantes. Não existe produto vetorial no R2. Bom, a gente tem algumas observações importantes aqui, que são relações, né, do produto vetorial com o ângulo entre os vetores x e y. Então, a norma do produto vetorial entre x e y é igual à norma de x vezes a norma de y, que multiplica o seno do ângulo formado entre os dois vetores. Tá? E outra propriedade muito importante para nós é que o produto vetorial de x e y é perpendicular a x e y simultaneamente, tá? Para nós é muito importante, principalmente aí nos nossos estudos de plano, né, e posições de reta, ok? Então, aí um exemplo para vocês de produto vetorial, temos aí dois vetores, né, do R3. O produto vetorial entre eles é calculado fazendo esse determinante. Aí você pode usar a regra de Sarri ou a regra de Laplace, fique à vontade. E aí você vai chegar no vetor 7, menos 5 e menos 3. Outro objeto matemático importante para nós vão ser as retas, né? E aí as retas no espaço R3. Então, uma reta que passa pelo ponto x1, y1, z1 na direção do vetor u, dado por u1, u2 e u3, é dado em equações paramétricas, como sendo x igual a x1 mais t vezes u1, y igual a y1 mais t vezes u2 e z igual a z1 mais t vezes u3, tá? Esse t, né, esse t que está aqui, ele é o nosso parâmetro. Então essas aqui são as equações paramétricas da reta. Se você se lembra, você tem outros três tipos de equações de reta no espaço R3, que são equações vetorial, equações reduzidas e equações simétricas da reta, além das equações paramétricas. Então nós temos 4 tipos de equações. Para nós, porque nós queremos estudar, as equações paramétricas serão aquelas que nós iremos usar. E essa forma de escrever retas pode ser estendida de forma análoga às retas do R2. Tá bom? Bom, observações rapidinhas aí quanto a retas no espaço. Quando apenas uma das componentes do vetor diretor da reta é nula, então essa reta é paralela ao plano determinado pelos eixos das duas componentes não nulas. Tá bom? Só para fixar aqui, eu esqueci de mencionar, esse vetor é denominado vetor diretor da reta. Tá bom? Segunda observação, se duas retas componentes do vetor diretor da reta são nulas, então essa reta é paralela ao eixo correspondente não nula. Tá? O ângulo entre duas retas é o menor ângulo formado pelos seus vetores diretores. E aí você tem aqui a relação dos vetores diretores, do cosseno, né, do ângulo entre os vetores dados pela relação dos vetores diretores, né? E aí, como você quer o menor ângulo, você vai colocar um módulo no produto escalar no numerador. Lembre-se que lá atrás esse módulo não existia, tá? Essas observações são fáceis de você enxergar. Eu coloquei elas aqui simplesmente porque nós vamos precisar delas mais à frente no estudo das funções de várias variáveis. Duas retas vão ser paralelas quando seus vetores diretores são paralelos, tá? E uma condição de paralelismo de duas retas é que os vetores diretores satisfaçam a condição de proporcionalidade.
tá? Ou seja, existe um número real que faz o primeiro vetor ser múltiplo do segundo. Então, duas retas são paralelas se os seus vetores diretores são paralelos, ou seja, duas retas são paralelas se os seus vetores diretores são múltiplos, né? Múltiplos um do outro. E, obviamente, duas retas vão ser ortogonais quando os seus vetores diretores forem ortogonais, né? Para a condição de paralelismo, de perpendicularidade, tá? Vamos lá para fechar, vamos falar aqui rapidinho sobre os planos, né? A equação do plano que passa pelo ponto x1, y1, z1 e que tem como vetor normal u dado pelas componentes a, b, c, é dado por ax mais by mais cz mais d igual a zero, onde d é igual a menos a vezes x1 menos b vezes y1 menos c vezes z1. Tá bom? Então aqui você tem uma ilustração. Ó. Você tem o ponto x no espaço, né? E o vetor normal ao plano que você quer. Então você quer um plano que passe por esse ponto e que tenha como vetor normal o vetor u. O que significa? Significa que em todos os pontos do plano, esse vetor é perpendicular ao plano, tá? Por isso que ele é chamado de vetor normal. Você tem uma outra forma de definir um plano, que é considerando dois vetores diretores, e aí eles não são necessariamente perpendiculares, tá? Você teria aqui os dois vetores, né, o vetor v e o vetor w, tá? Que são vetores diretores, e aí você conseguiria escrever uma equação que a gente chama de equação vetorial do plano, onde você tem dois parâmetros, tá? Isso a gente vê no curso de geometria analítica. É importante lembrar que o produto vetorial entre esses dois vetores diretores do plano, ele tem que ser um vetor paralelo ao vetor normal. Não necessariamente o vetor normal, porque ele pode ser um vetor maior, né? Um vetor com norma maior. Mas ele tem que ser paralelo ao vetor normal. Tá bom? Essa forma de você escrever a equação é chamada de equação geral do plano. E vamos chamar a atenção para uma coisa, né? As componentes do vetor normal ao plano são os coeficientes que multiplicam as variáveis x, y e z nessa equação. E lembrando que o d é uma constante, né, que é dada por essa relação, aonde a, b e c são as componentes do seu vetor diretor e x1, y1 e z1 são as coordenadas do ponto por onde o plano passa. Aí, como dito anteriormente, só para reforçar, né, os coeficientes a, b e c da equação geral representam as componentes de um vetor normal ao plano, tá? Lembrando que você tem infinitos vetores normais ao plano, tá bom? Todo múltiplo, todo vetor múltiplo, ou seja, todo vetor paralelo ao vetor ABC, ele vai ser um vetor normal ao plano, tá? Se na equação geral do plano o d for igual a zero, então obrigatoriamente esse plano passa pela origem, tá? Terceiro, se apenas uma das componentes do vetor normal ao plano é nula, então o plano é ortogonal a um dos eixos coordenados e paralelo ao eixo correspondente à coordenada nula. Se duas componentes do vetor normal ao plano são nulas, então o plano é ortogonal ao eixo correspondente à componente não nula e paralelo ao plano formado pelas outras duas componentes. O ângulo entre dois planos vai ser o menor ângulo formado por seus vetores normais, muito similar ao que a gente falou para retas, e dois planos serão paralelos se seus vetores normais são paralelos, tá? Se os dois vetores normais forem ortogonais, então os planos serão ortogonais. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Esses são os pontos principais que nós vamos usar ao longo de todo o nosso estudo de cálculo de várias variáveis. Tá? Acho que essa é uma base boa de geometria analítica para o que a gente precisa no cálculo de várias variáveis, porque o cálculo de várias variáveis nada mais é do que a junção da geometria analítica com o cálculo diferencial integral de funções de uma variável. Então nós vamos misturar tudo nesse bolo. Faltou, obviamente, a gente falar sobre as cônicas e as quádricas, mas eu vou deixar isso para a gente falar no momento pertinente, né? Quando a gente for falar de superfícies, lá no estudo das funções de várias variáveis, obviamente aplicada a integral de superfície, e nós vamos ter um componente todo para falar sobre curvas, e aí essas curvas cônicas vão entrar, tá bom? Mesma coisa, nós vamos falar sobre sistemas de coordenadas, né? Quando a gente for trabalhar
com integração dupla, integração tripla, a gente vai falar sobre sistemas de coordenadas, e aí nesses momentos, né, específicos a gente fala sobre isso, ok? Acho que a gente abarcou bem aí o que é necessário de geometria analítica para que vocês possam acompanhar o nosso curso de cálculo de várias variáveis, ok? Nos vemos na próxima aula.